cadastrados no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA. Parágrafo 5º. Cada representante do poder público e da sociedade civil terá um suplente, oriundo da mesma secretaria ou entidade que o substituirá em caso de ausência ou impedimento, de acordo com o que dispuser esta lei e o regimento interno. Parágrafo 6º. O exercício da função de conselheiro tutelar ou suplente requer disponibilidade para efetivo desempenho de suas funções em razão do interesse público e da prioridade absoluta assegurada aos direitos da criança e do adolescente. Parágrafo 7º. O afastamento dos representantes do governo no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá ser previamente comunicado e justificado para que se processem as devidas substituições sem prejuízo às atividades do órgão. Parágrafo 8º. A autoridade competente deverá designar o novo conselheiro governamental no prazo máximo da Assembleia Ordinária subsequente ao afastamento a que alude o parágrafo anterior. Parágrafo 9º. Em caráter excepcional, se não houver 5 entidades no município que preencham os requisitos para integrar a ala da sociedade civil no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em uma mesma entidade poderá ter até 2 representantes do Conselho, mediante a aprovação da maioria absoluta do órgão. Parágrafo único. A posse dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, far-se-á em solenidade presidida pelo prefeito municipal, obedecido aos critérios de escolha previstos nessa lei e formalizada a nomeação por meio de edição de decreto. A substituição dos membros durante o exercício do mandato dispensa solenidade, formalizando-se por meio da edição de decreto. Artigo 8º, parágrafo 2º. Poderão participar do processo de escolha organizações da sociedade civil constituídas há no mínimo 2 anos, com atuação no âmbito territorial correspondente. Parágrafo 3º. A representação da sociedade civil no Conselho Municipal dos Direitos da Criança, e do Adolescente não poderá ser previamente estabelecida, devendo periodicamente se submeter a processo democrático de escolha. Os representantes da sociedade civil serão eleitos para mandato de 2 anos, permitida uma recondução, mediante voto secreto dos representantes das entidades cadastradas junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parágrafo 5º. O mandato do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente permanecerá à organização da sociedade civil eleita, que indicará um de seus membros para atuar como seu representante e seu respectivo suplente. Parágrafo 6º. A candidatura para a representação da sociedade civil deverá ser voluntária e a entidade deverá, com antecedência mínima de 5 dias das eleições, indicar seu representante e o respectivo suplente. A eventual substituição dos representantes das organizações da sociedade civil no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá ser previamente comunicada e justificada para não causar prejuízo às atividades do órgão. Parágrafo 8º. As formas de eleição, publicidade dos atos e dos demais procedimentos do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente ocorrerão nos termos definidos pelo regimento interno, sob fiscalização do Ministério Público, observando-se o seguinte. Inciso 1. Instauração pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do referido processo de eleição até 60 dias antes do término do mandato. Inciso 2. Designação de uma comissão eleitoral composta por conselheiros representantes da sociedade civil para organizar o processo eleitoral. Inciso 3. Convocação de assembleia para deliberar exclusivamente sobre a escolha.
Inciso 4º, vedação de indicação de nomes ou qualquer forma de ingerência do poder público no processo de escolha dos representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Parágrafo 9º. Os representantes da sociedade civil, junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, serão empossados no prazo máximo de 30 dias após a proclamação do resultado da respectiva eleição, com a publicação dos nomes das organizações da sociedade civil e dos seus representantes eleitos, titulares e suplentes. Artigo 10º. Estão impedidos de compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente conselheiros de políticas públicas. Inciso 2, representantes de órgãos de outras esferas governamentais. Inciso 3, os ocupantes de cargos comissionados municipais, tanto representados pelo poder público quanto os de entidades da sociedade civil. 4, conselheiros tutelares. 5, membros do Poder Legislativo e autoridades judiciárias, representando o Ministério Público e da Defensoria Pública em exercício na comarca no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente. 6, cônjuges, companheiros e parentes consanguíneos ou afins do chefe do Poder Executivo e dos ocupantes de cargos em comissão do Poder Executivo Municipal. 7, cônjuges, companheiros e parentes consanguíneos ou afins dos membros do Poder Legislativo e da autoridade jurídica, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, com atuação no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 11, inciso 2. For determinada a suspensão cautelar de dirigente da entidade, de conformidade com o artigo 191, parágrafo único da Lei 8.069 de 1990, ou aplicada alguma das sanções previstas pelo artigo 97 desta lei, após procedimentos de apuração de irregularidade cometida em entidade de atendimento nos termos dos artigos 191 a 193 do mesmo diploma legal. Inciso 3. For constatada a prática de ato incompatível com a função ou com os princípios que regem a administração pública estabelecida pelo artigo 4º da Lei número 8.429/1992. Artigo 14. Parágrafo 1º. As decisões do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, no âmbito de suas atribuições e competências, vinculam as ações governamentais e da sociedade civil organizada em respeito aos princípios constitucionais da participação popular e da prioridade absoluta à criança e ao adolescente. Parágrafo 2º. Em caso de infringência a alguma de suas deliberações, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente representará o Ministério Público visando a adoção de providências cabíveis, bem como aos demais órgãos legitimados no artigo 210 da Lei Federal 8.069/90, para que demandem em juízo mediante ação mandamental ou ação civil pública. Parágrafo 3º. Os atos deliberativos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverão ser publicados nos órgãos oficiais e ou na imprensa local, seguindo as mesmas regras de publicação pertinentes aos demais atos do Executivo, devendo a publicação ocorrer na primeira oportunidade subsequente à reunião do Conselho. Artigo 15, parágrafo 1º. Caberá à administração pública municipal o custeio ou reembolso das despesas decorrentes de transporte, alimentação e hospedagem dos membros do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, titulares ou suplentes, para que possam se fazer presentes a reuniões ordinárias e extraordinárias, bem como a eventos solenidades nos quais devam representar oficialmente o Conselho e os cursos de capacitação dos conselheiros, mediante dotação orçamentária específica. Parágrafo 2º. Constará da Lei Orçamentária Municipal a previsão dos recursos necessários ao
funcionamento regular do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao provimento das despesas referidas no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente não poderá ser onerado com despesas referentes ao fornecimento e à manutenção dos recursos humanos, estrutura técnica, administrativa e institucional necessários ao adequado e ininterrupto funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 16. Parágrafo 1º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente expedirá ato próprio, dando publicidade ao registro das entidades e programas que preencham os requisitos exigidos sem prejuízo de sua imediata comunicação ao Juízo da Infância e da Juventude e ao Conselho Tutelar, conforme o previsto nos artigos 90, parágrafo único e 91, caput da Lei 8.069/90. Parágrafo 2º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá, periodicamente, no máximo a cada 2 anos, realizar o recadastramento das entidades e dos grupos, programas em execução, certificando-se de sua contínua adequação à política de atendimento traçada. Artigo 17, a linha C. Relação nominal de seus dirigentes e funcionários e documentos comprobatórios de sua identidade e idoneidade, incluindo-se atestado de antecedentes criminais de todos. Artigo 18. Parágrafo 3º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente não concederá registros para funcionamento de entidades nem inscrições de programas que desenvolvam somente atendimento em modalidades educacionais formais de educação infantil, ensino fundamental e médio. Artigo 19. Caso alguma entidade ou programa esteja comprovadamente atendendo crianças ou adolescentes sem o devido registro no respectivo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, deverá o fato ser levado de imediato ao conhecimento da autoridade judiciária, do Ministério Público e do Conselho Tutelar para a tomada de medidas cabíveis na forma do disposto nos artigos 95, 97, 191, 192 e 193 da Lei Federal 8.069/90. Parágrafo 4º. Verificada a ocorrência de alguma das hipóteses previstas nos parágrafos anteriores, a qualquer momento poderá ser cassado o registro concedido à entidade ou programa, comunicando o seu fato à autoridade judiciária, ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar. Artigo 30. O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será gerido pelo Poder Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de Assistência Social, com o assessoramento da Secretaria Municipal de Finanças e o controle feito pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, sob a fiscalização do Ministério Público. Artigo 33. O Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, é regido pelas disposições da Lei Federal 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, sem prejuízo de outras que com ele não sejam incompatíveis. Artigo 34. O Conselho Tutelar será composto por 5 membros efetivos e igual número de suplentes escolhidos pela população local com domicílio eleitoral no município de Mairinque. Parágrafo 1º. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido nesta lei municipal e realizado sob responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, e a fiscalização do Ministério Público, que deverá ser oficiado quanto ao início das providências relativas ao processo eleitoral. Parágrafo 3º. A eleição dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional, a cada 4 anos,
sempre no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente aos das eleições presidenciais.